Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, mais precisamente no capítulo 4. Evangelho de João, mais precisamente no capítulo 4. Nós estamos há uma semana da nossa conferência missionária. Desde o começo desse mês, nós temos anunciado esse evento, que já existe há alguns anos, eu acho que é 35º, né? Se eu não me engano, conferência missionária, é isso? Né? 35 anos atrás, iniciava as conferências missionárias nessa igreja. Por conta disso, nós estamos também enfatizando as nossas mensagens nessa perspectiva missionária. Porque Deus é um Deus de missões, amém? Deus é um Deus de missões. Deus sempre chamou os seus homens e mulheres para cumprirem missões. Tudo isso para glorificá-lo, amém? Porque missões glorificam a Deus. E missões tem que ser para glorificar a Deus. É para salvar vidas, sim, mas não é só para salvar vidas. É para salvar vidas para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado. Não faz sentido nós alcançarmos uma nação sem ministrar sobre a vida delas e trazer assim, olha, nós estamos só apresentando um Deus verdadeiro para que Ele salve vocês. Não, não é só isso. Ele está salvando vocês para que vocês vivam para a glória dEle. Para que Ele seja adorado. Para que Ele seja o único Deus verdadeiro e adorado, amém? Missões envolve isso. Esse é o final principal da missão. Para que Deus seja conhecido. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Sendo assim, no capítulo 4, você que gosta de ler as Escrituras, deve saber bem que é um dos capítulos mais interessantes, umas histórias mais interessantes que nós temos, sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Fantástico essa história. Se você ler e reler, você vai ver muitos detalhes no texto, onde vai com certeza te encantar. E se você estudar mesmo, você vai ver o quanto foi importante para aquela mulher aquele encontro. Um encontro inesperado, né? Não obstante, nós leremos não essa história, mas uma história que está entre essa história, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque por um momento, depois de conversar com aquela mulher, Jesus se volta para os discípulos, e começa a conversar com eles, ensinando os discípulos. Jesus tem encontro com pessoas que não eram seus discípulos, e depois Jesus se encontra com seus discípulos para ensinar. E me parece que no Evangelho de João, isso é característico, porque a partir do capítulo 13, exatamente a partir do capítulo 13, Jesus sai de cena no seu ministério público e se recolhe exatamente com os seus discípulos, somente com os 12. Do capítulo 13 até o capítulo 17, ali Jesus fica apenas com seus discípulos, ensinando para eles exclusivamente. Para dizer o seguinte, que tem momentos na nossa vida cristã, que Deus vai apenas nos ensinar. Isso é íntimo, isso é proposital, nos preparando para algo, para viver algo, para ver algo sobre Ele, e para nós vivermos algo. Porque quando Jesus, ele se recolhe no capítulo 13 até o 17, Jesus está preparando o coração dos seus discípulos, porque Jesus ia morrer, ressuscitar e vazar. Estava preparando, olha só, eu tenho pouco tempo com vocês, e nesse pouco tempo, e se você soubesse que você passaria pouco tempo com a sua família, pouco tempo com o seu familiar, com o seu pai, com a sua mãe, o que você faria nesses últimos tempos, nessas últimas horas de vida? Você passaria com o seu pai, com a sua mãe, se você soubesse. Ou se você soubesse que você ia embora, você ia passar o maior tempo com a sua família, preparando o coração deles, dizer, olha, eu estou indo, e se eu não for, o Consolador não virá. Olha que interessante isso. Enfim, capítulo 4 ainda não é a sós com seus discípulos, Jesus está no caminho ainda público, no seu ministério público. Então ele tem um encontro com a mulher samaritana no capítulo 4, mas depois daquela conversa maravilhosa, uma conversa que determinou a vida daquela mulher, por isso que conversas de Jesus com pessoas, quando ele encontra, são conversas determinantes para nós. Jesus não encontra pessoas à toa. A conversa de Jesus, o encontro com Jesus,
através da leitura da palavra e da vida de oração, são conversas que devem ser determinantes para a nossa vida. Verso 31 e 38 do capítulo 4, que você pode ler a sua Bíblia, diz assim: depois da conversa, a primeira parte da conversa com a mulher samaritana, Jesus está sós com ela. De repente, vem os discípulos que voltaram da cidade, trazendo comida para Jesus, e eles falam assim para Jesus. Nesse inteirinho, verso 31, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come, mestre. Mas ele, Jesus, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Peraí, Jesus, lá no começo do capítulo 4, agora há pouco, Jesus, o Senhor falou para a gente buscar comida lá na cidade, que o Senhor ia dar uma passada ali em Sicar. Alguém chegou antes para dar comida para o Senhor? Olha que interessante, Jesus começa a falar de uma comida que não era comida que eles estavam trazendo para Jesus. Que comida é essa? Que algo de prazer é esse que não é aquilo que todos os dias a gente come? Por exemplo, quem almoçou aqui hoje? Quem almoçou aqui hoje? Quem almoçou ontem? Quem jantou ontem? Antes de ontem? Então, essa comida aí, todos os dias você faz questão e você precisa. Ai de mim, de você se não comer. Agora, não precisa levantar o braço. Quem todos esses dias, ou quem tem essa rotina de encontro com Deus, de leitura da palavra e oração todos os dias, que demonstra para mim e para você, que é uma forma de você fazer valer o alimento espiritual para a tua vida espiritual. Se eu perguntasse de fato aqui, muitos estariam literalmente raquíticos espiritualmente. Inchados religiosamente, mas raquíticos espiritualmente. A gente levanta a bandeira da religiosidade: eu sou fulano de tal, faço parte da família tal, eu sou líder nessa igreja, eu sou isso, aquilo, mas está distante de Deus. É o filho mais velho que está dentro de casa, mas que está longe do pai. Vamos lá, Jesus apresenta para eles uma comida mais importante do que a comida normal que nós temos, que nós comemos. Olha o verso 33, diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus novamente para eles: a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou a realizar a sua. Olha aí, uma proposta diferente de alimento e de prazer e de satisfação. Porque comida não é só a satisfação, é o prazer, a satisfação, mas também é o alimento que nos fortalece e realiza algo. Verso 35, não dizeis vós, Jesus está dizendo para os discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Vocês que olham para os campos aí, vocês não falam que existe 4 meses ainda para a ceifa? Vocês conseguem enxergar isso e dizer para mim isso? Aliás, todos nós sabemos disso, mas olha só, isso na visão comum. E de repente ele começa a falar de algo espiritual: eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ele não fala de algo que vai acontecer no futuro, já está acontecendo, já estão brancos os campos. Desde a manifestação de Jesus como no seu ministério, os campos já estão brancos. E quem inaugura essa visão, essa percepção de que campos estão brancos, já preparados para a ceifa, é o próprio Jesus.
Isso há 2024 anos atrás. Nós temos os campos brancos. Só que até agora, a igreja, os seus discípulos, os seus filhos, ainda não percebem isso, e ainda não perceberam isso. Estão parados, deixando, porque meus irmãos, quem é que planta, e que não espera até que cresça, e depois vai lá, colha? Você planta para não colher depois? Para deixar apodrecer, perder toda a sua lavoura? Um prejuízo total? Ninguém faz isso. Pergunta para um agricultor. Pergunta para um produtor rural. Ele clama por chuva, ele clama por sol, ele clama por recursos para poder manter a sua lavoura em dia, para ter um bom rendimento, uma colheita farta. E quando tem, não consegue fazer, ou não faz, ou despreza. Isso, no nosso mundo, é uma incoerência, é uma coisa inaceitável. Agora, no mundo espiritual, isso é muito realidade isso. A igreja está parada, não quer enxergar um mundo, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de faculdade, de universidade, como trigo, milho, soja, pronto para ser colhido. A gente não está enxergando isso. Me parece que a igreja não está entendendo que a comida já está posta à mesa, e que essa satisfação está aí, disponível para nós, só que a gente continua parado, não experimentando essa comida que é ser enviado por Deus e realizar a sua obra. Terminando a leitura, diz assim: o ceifeiro, verso 36, recebe desde já a recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna. De Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Feche seus olhos. Pai bendito, esta é a tua palavra. Fala conosco, Deus, através da tua palavra, e Pai, que o Senhor possa nos ungir nessa noite, em nome de Jesus, e nos fazer entender a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem, hoje eu não falei esse tema, hoje de manhã, mas o tema é a missão do reino, 2 pontos, viver, ver e ceifar. A missão do reino envolve viver, ver e ceifar. Viver, ver e ceifar. Em outras palavras, requer uma experiência de vivência, de visão e de colhimento. De um trabalho realizado, de ter o prazer, de ter satisfação. E servir a Deus é muito bom. Pior coisa é você estar numa igreja, fazer parte do ministério e não ter alegria no que você faz. Não ter prazer na igreja. Não ter prazer no ministério. Não ter prazer nas coisas de Deus. Que vida é essa? Que visão é essa? Que ceifa é essa? Que colher é esse? Jesus, em sua conversa com os discípulos aqui, do verso 31 ao 38, transforma uma situação cotidiana em uma poderosa lição espiritual sobre missões. Ele desafia os seus discípulos, os seus aprendizes, os seus matetês, que é a palavra no grego para discípulo, aqueles que têm dificuldade de manifestar os seus pensamentos, aqueles que têm dificuldade de entender o viver da forma como Deus quer, a visão que Deus quer dar, e a forma de já agir para colher, para ceifar, porque os campos já estão brancos. Está dizendo assim, gente, prega o evangelho que vocês já vão ter resultado. É exatamente isso. Prega o evangelho porque eles vão aceitar. A gente está esperando que Deus faça esse trabalho, quando o trabalho de missão é da igreja, não é de Deus. Presta atenção. É claro que o mandamento é de Deus. Deus ajuda no processo, Deus está no processo, mas quem vai pregar o evangelho
é a igreja. Ele desafia os seus discípulos a mudar suas prioridades e enxergar o mundo através dos olhos de Deus. E os olhos de Deus propõem aqui um teatro, uma realidade. O teatro parece ser representação, sim. Ele usa até essa palavra no grego aqui, theomai, de teatro. Vejam, olhem, como um espetáculo. Já estão brancos, a realidade espiritual. Vejam, enxergam espiritualmente. E este texto nos ensina 3 verdades fundamentais sobre o compromisso assumido no reino de Deus. Primeiro ponto, está aí no verso 31 a 34, e que fala que fala de missões como prioridade suprema de Deus. Missões como prioridade suprema de Deus. A primeira verdade é que missões é prioridade suprema de Deus. Fala comigo, missões é prioridade suprema de Deus. Por isso que Jesus, ele se reserva com os discípulos, nós que estamos aqui. E que hoje nós nos reunimos com Jesus pela sua palavra aqui, em nome de Jesus, amém? Para convocar, despertar em você a responsabilidade de você ser esse patrão que prega o evangelho para o funcionário. Esse funcionário que prega o evangelho de alguma forma para o seu patrão. Talvez assim, não falando muito, mas vivendo, vendo e ceifando. Pregue em todo o tempo, se necessário, use palavras. Quer dizer, viva em todo momento, se comportando, agindo como uma pessoa que se comporta conforme a política do reino de Deus. Não precisa falar muito, se necessário, use palavras. O que você é, fala tão alto que eu não posso ouvir o que você fala. O que você é, fala tão alto que eu não posso ouvir o que você fala. Quer dizer, a tua postura, o teu comportamento fala mais alto do que você está dizendo alguma coisa para mim. Por isso que missões envolve pessoas que um dia tiveram um encontro com Jesus. A mulher samaritana, nos versículos anteriores, é aquela mulher que foi com um propósito no poço. Mas chegando lá, encontrou alguém que estava do lado do poço, que era a fonte, Jesus Cristo. Aí que está a diferença entre fonte e poço. Fonte é construído pelos homens. Fonte nos esforça, nos dá o trabalho de pegar água. A gente tem que pegar água na fonte, no poço. O poço pode ser destruído, o poço pode ser, a água pode acabar. O poço é uma obra humana, mas fonte não. Fonte é algo natural, é movimento, não para. Você não vê o histórico de poços como o resultado de grandes rios por aí. Nossa, aquele Rio Francisco é resultado daquele poço construído lá. Não. Os grandes rios, todos eles são resultado de fontes naturais. Por isso que Jesus se coloca do lado do poço, para dizer assim, olha, você tem 2 opções hoje. Ou você quer a água viva que vai jorrar dentro de você, ou você continua vindo aqui todos os dias, ao meio-dia para se esconder. Como assim? Ninguém se esconde ao meio-dia. Sol a pino, o ponto mais claro que nós podemos ter. Porque meio-dia, por ser muito sol, ninguém é lá. Então, se ninguém vai lá, eu posso me esconder nesse exato momento. Porque ir lá, eu vou ter que encontrar um monte de gente querendo pegar a mesma água naquela fonte, naquele poço. Aí as pessoas vão querer conversar comigo, dialogar comigo, e eu vivo uma vida fora do lugar, e aí elas vão me descobrir. Então eu venho meio-dia para se esconder. Só que chega lá, a gente se esconde das pessoas, mas não pode se esconder de? Tem alguém lá, do lado do poço, que é a fonte, que é Jesus Cristo. E começa a conversar com ela. E lá começa uma conversa que transforma a vida daquela mulher. E que depois a gente vê o resultado. Por conta de uma vida. De uma vida. Depois desse espaço de tempo, do verso 31 ao 38, a gente vai ver que ela vai para a aldeia, fala com os samaritanos da sua aldeia.
e instiga todos eles a conhecerem aquele que disse tudo sobre ela. Ela vai lá com o propósito de pegar água do poço, ela volta cumprindo o propósito? Porque diz o texto que ela deixando o seu cântaro. Ela não leva água normal, mas ela leva a água da vida dentro dela. Essa é a diferença entre a água do poço e a água da fonte que é Jesus. Essa é a diferença de quem quer ter uma qualidade de vida espiritual, por isso espiritualidade, qualidade de vida espiritual, e não uma religiosidade, uma qualidade de uma religião, que tem que cumprir todos os dias, no domingo tem que ir lá, se esconder dos homens, fingindo que é para Deus. Religiosamente, ela, não, é o poço de Jacó, é o poço de Jacó dos nossos descendentes, dos nossos pais, e fica vivendo desse passado, não tem novidade de vida, ela vive se escondendo. Na religiosidade, você vive se escondendo. Na espiritualidade, você não esconde ninguém, porque você é a pessoa mais livre desse mundo. Porque o Pai procura adoradores que adoram em espírito e que não se escondem. Aletheia no grego. Não letheia, ser escondido. Não ser escondido. Verdade significa aquilo que não se esconde. E a verdade, nada se esconde na verdade, porque a verdade não permite que nela se esconde alguma coisa. Por isso que quando você tem relacionamento com Jesus, nada nós podemos esconder dele. Quando tem um relacionamento com Jesus, não tem como eu fingir conversar com ele, se escondendo de alguma coisa, porque ele vai tocar em assuntos profundos, de que você acha que ele não sabe, mas ele sabe, por isso ele fala, vai buscar o teu marido. Não tenho, Senhor. Tivesse 5, e agora que você tem não é? Ninguém pode brincar de esconde-esconde. Eu vim procurar você, para você sair da religião e viver uma forma espiritual. Eu vim agora te achar para você parar de viver nessa mentira e viver na verdade. Ela volta depois para a aldeia, deixando o cântaro e dizendo, livre, vem conhecer a pessoa que disse tudo que eu sou. Meus irmãos, Deus espera disponibilidade da sua parte, para você ser um instrumento, que pode levar para um trajeto, guiado pelo Espírito, que você não vai entender no primeiro momento. Você pode vir para a igreja, e sair no domingo para a igreja, mas de repente pode acontecer alguma coisa no meio do trajeto, que você pode ser direcionado por uma missão, porque eles iam para Judeia, de Judeia deixando a Judeia, verso 3, capítulo 4, retirando-se para outra vez para a Galileia, só que nesse meio tempo era necessário atravessar a província de Samaria. Olha só que interessante, quem era necessário passar por ali? Não eram os discípulos, era Jesus. Jesus saiu da Judeia para ir para Galileia. Mas Jesus passa por onde é necessário. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus pode te usar de uma forma necessária em lugares que você não imagina. Para salvar vidas. Para ter encontros que você, não posso ir lá. Lá é contra a minha religião. Porque um judeu pisar num território samaritano já o tornaria impuro. Conversar com uma mulher, pior ainda. Estar perto dela, pior ainda. Só que Jesus, ele é puro ou impuro? Jesus se tornou impuro por conta disso? Religiosamente, sim. Mas espiritualmente, era o homem mais puro do mundo. Só que Jesus falou assim, não estou preocupado com isso não, porque a vida dela é mais importante do que essa lei dos homens aí. Esses ritos aí. Se o rito que você vive no seu coração impede de você amar pessoas, eu digo para você, deixa o rito, ame as pessoas. Se esse legalismo, esse moralismo trava você, que deixa você orgulhoso e não se rebaixa para pedir perdão para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, então, esse moralismo está acabando com a tua vida. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes.
Missões como prioridade suprema de Deus é o quê? Qual é a lição aqui? O chamado para missões nos desafia a colocar a vontade de Deus acima das nossas necessidades pessoais. A exposição é o seguinte: Jesus afirma que sua comida é fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Ele redefine as prioridades. Enquanto para nós a prioridade é almoçar, comer primeiro, ele está dizendo assim: olha, o reino de Deus é mais importante, buscar em primeiro lugar, e estas demais coisas, o buscar depende de nós, mas o acrescentar depende de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas demais coisas ali no texto? Comida, bebida e vestimenta. Você vai ter o que comer, e Deus não vai deixar você pelado. Ele redefine as prioridades, mostrando que é algo mais urgente e vital que o sustento físico. Ilustração: imagine um atleta focado em uma maratona. Ele não se distrai com pequenas coisas, porque está comprometido com a vitória. Assim deve ser nossa dedicação à obra de Deus. É isso. John Piper diz assim: o zelo, o cuidado por missões, nasce do coração que está satisfeito com Deus. É isso. O cuidado por missões, o zelo por missões, nasce do coração que está satisfeito com Deus. Quando a nossa alegria está em Deus, desejamos compartilhar isso com o mundo, amém? Sim. Há uma alegria maravilhosa quando nós pregamos o evangelho para alguma pessoa. Se eu pudesse dizer as histórias que eu tive fora da igreja, eu diria que inúmeras experiências. E vou dizer para vocês, muitas vezes a religiosidade, a religião, quer acabar com esse trajeto que Deus tem para nós ali fora. E eu peço para Deus não tirar isso de mim. Eu posso contar, mas eu não, é muitas histórias. E que são histórias que, se a gente pensasse em nós, essa história nunca aconteceria, não teria testemunho nenhum. A gente está perdendo testemunho por conta das nossas prioridades, dos nossos egoísmos. Uma aplicação prática dentro desse primeiro ponto, missões como prioridade suprema, é o seguinte: examine sua vida. O que você tem dominado seu tempo e atenção? Como você tem dominado o seu tempo e atenção? Você tem buscado sua comida em coisas passageiras ou na obra eterna de Deus? Qual é o antagonismo aqui? A sociedade nos ensina a buscar conforto e segurança pessoal. E é verdade, tudo por conta do seu prazer, da sua satisfação. Você não vê propaganda por aí dizendo assim: olha, faça a vontade de Deus, ela é a melhor coisa desse mundo. Você não vê propaganda assim? Busque a vontade de Deus, leia o versículo tal, busque a Deus, entre no seu quarto, é maravilhoso, é de graça, porque é de graça. E geralmente o que é de graça a gente despreza. Você não vai ver nenhuma mídia proclamando isso, mas você vai numa igreja, e você pode ver o pastor, ou uma igreja séria, convocando, apelando e provocando você, para fazer assim: olha, existe uma comida que não é essa comida que satisfaz você, que é muito melhor do que essa comida, que é fazer a vontade de Deus, ser enviado por Deus e fazer a sua obra. A sociedade nos ensina a buscar conforto e segurança pessoal, mas o Evangelho nos chama ao sacrifício por uma causa maior. Uma causa maior. Segundo ponto. O segundo ponto é missões como um chamado urgente. Primeiro ponto é missões como prioridade suprema de Deus. Verso 31 e 34. Aí no verso 35 nós temos missões como um chamado urgente. Olha o verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, e quem está dizendo aqui é o próprio Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Ele que está dizendo para nós hoje: eu, porém, vos digo, erguei os olhos aqui e vede. Erga os olhos. Geralmente quem está num teatro, fica lá embaixo, não é?
erga, se você não erguer os olhos, você não vai ver o que está sendo apresentado nesse palco, no caso aqui no altar. Erga os olhos e vede. A palavra ver ali significa telmai, teatro. Como a expectativa quando você vai no teatro para ver um espetáculo. A gente paga tanto por isso, frequenta esses ambientes, levanta, bate palma, pede bis. Só que a gente não pede bis para enxergar, muitas vezes, que os campos já estão brancos, só falta você ir lá e participar dessa realidade, de ser um instrumento para toda uma aldeia, para que toda uma aldeia no final diga, olha mulher, já não é mais pelo que você fala, porque nós mesmos temos visto e ouvido e sabemos que este é o Salvador do mundo. Está lá nas escrituras no finalzinho, eles dizem isso. Qual é a lição aqui dentro desse segundo ponto, missões como chamado urgente? A obra missionária é agora, fala comigo, a obra missionária é agora. E não pode esperar. A obra missionária é agora e não pode esperar. A exposição é o seguinte: Jesus corrige a visão procrastinadora dos discípulos. Erguei os olhos e vede os campos. Vocês não dizem que há 4 meses para a ceifa? Vocês estão olhando, olha aqui, vocês estão pensando no tempo, daqui 4 meses vai acontecer a ceifa. Eu digo, olhe, já está branco. Olha a diferença, eles estão presos no tempo, eles não estão vendo ainda, mas eles sabem que o tempo falta 4 meses. Falta 4 meses para a ceifa. Mas Jesus está dizendo assim, erga os olhos e vede, já estão brancos. Porque é visão espiritual, meus irmãos. Eu procuro adoradores que adoram espírito em verdade, visão espiritual, verdade, não se esconde, não está escondido, é para homens e mulheres espirituais que andam com Jesus. E ele está falando aqui, não está falando para a mulher samaritana, está falando para os discípulos, não está falando para os de fora, está falando para os de dentro. A dificuldade aqui é que nós cristãos, nós não temos tendo essa visão, de olhar o mundo como já pronto para ser ceifado. Isso aqui não é chamada para os de fora, é chamada para os de dentro, é para mim e para você. A visão da comida celestial e do campo celestial é para a igreja, não é para os de fora. Erga os olhos e vede. Erga os olhos e vede. Você vai orar diferente na sua casa. Deus, eu quero erguer os olhos e ver como o Senhor está vendo. Espera, se você orar isso, espere. Deus vai te mostrar grandes coisas. A questão é que se Deus vai contar com a sua obediência ou não. Se você vai ser obediente ou não. Porque Deus vai mostrar o teu vizinho, os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, de faculdade, como esse trigo, esse milho, esse pé de mandioca pronto para ser colhido. Ele aponta para a realidade de que os samaritanos estavam prontos para responder ao Evangelho. E está falando de um povo que era excluído pelos judeus, pelos fariseus, pela religião judaica. É esses mesmos, os samaritanos são esses, os que estão brancos. Podem pregar o Evangelho, eles vão confessar Jesus. Pense em uma plantação madura que precisa ser colhida antes que apodreça. Pense em uma plantação madura que precisa ser colhida antes que apodreça. Assim é o ritmo da colheita espiritual. Se não agirmos, perderemos oportunidades. Assim é o ritmo da colheita espiritual. Se não agirmos, perderemos oportunidades. Eu lembrei da história, que hoje de manhã eu esqueci. Olha só como Deus... E eu fui ver minha pregação hoje de manhã e lá eu lembrei. Falei, nossa, por que eu não falei, né? É que ontem eu fui no MAC, ontem à tarde. E meu filho insistiu muito para eu assistir a final do futebol feminino. Se os irmãos não sabem, a nossa equipe feminina de Marília ganhou a taça paulistana, em cima do São Bernardo. E nós ganhamos de 2-0 lá. E meu filho quis muito ir ver a técnica dele, que a treinadora dele era atacante do time do MAC, e ele foi o único dos alunos
de monte, foi único. E 3 semanas atrás, mais ou menos, na verdade, o Levi tinha sido sacado por ela, e chorou muito, porque foi tirado, porque enquanto ele estava no jogo, o time estava ganhando. Quando ele saiu, o time perdeu. Aí passou mais um jogo, começou a titular com ele, o time estava bom, ganhando, saiu 2-0. Quando ele saiu, começou a empatar, quase perdendo. Aí colocou ele novamente, o time ganhou. Eu fiquei pensando, que vontade, ele me insistindo, pai, vamos lá. Beleza, fui lá. E o prazer dele era ver futebol e a treinadora dele. E eu fui junto com ele. E chegando lá, quem já foi evangelizado aqui? Crente, mesmo sendo crente, quem já foi evangelizado aqui? É interessante, né? Que a gente já... Aí chegou, a gente mudou de lugar, porque joga de um lado do campo, depois joga do lado do outro, a gente foi para o outro lado, segundo tempo. Aí chegou um garoto perto de mim, não perdendo tempo, e ele me ensinou muito nisso. Um jovem assim, adolescente na verdade, estava com o celular assim, entrou no meu meio, aqui no meio, aqui, junto com outro cara aqui, aproveitando que vocês estão aqui e tal, não sei o quê, vocês podem passar o telefone de vocês, porque eu quero trazer uma mensagem de Deus para vocês depois. Pode sim, pega meu número aí. Eu falei assim, ele falou assim, eu falei, eu já sou cristão. Você é cristão? Mas olha só o que ele falou para mim. Você já é cristão? Mas você tem relacionamento com Deus? Há a diferença entre ser um crente nominal e ser um crente relacional. Não, sim, eu tenho comunhão com Deus. Então você não precisa. Então você não precisa, porque você já tem comunhão com Deus. E ele pegou o telefone do cara do lado. Eu não quis desprezar ele. Eu só falei, não, eu tenho relacionamento com Deus. Eu só não falei, não, eu sou pastor, cara. Jesus fala para Nicodemos, que era um dos principais dos fariseus, dos religiosos, não te admire de eu te dizer, é necessário vos nascer de novo. Como assim? Voltar para o reino da minha? Não, se você nascer da água do Espírito, você não é nascer de novo. Você não vai ver o reino de Deus, e nem vai entrar no reino de Deus. O menino começou a pregar o evangelho ali, pegou o telefone de várias pessoas, enquanto ele podia estar vendo futebol, ele passando no corredor, todo mundo pegando o telefone de todo mundo, haja ligação depois. Mas o menino ensina uma coisa, ele não está perdendo tempo. Enquanto eu estou vendo futebol, ele está vendo um outro cenário. Ele está vendo um cenário de pessoas. Porque o futebol não nos salva, quem vai nos salvar é Deus. E Deus não salva o futebol, Deus salva pessoas, amém? É isso, meus irmãos. Deus salva pessoas. Alguém no meio estava fazendo um trabalho que eu não estava enxergando como pastor. Eu falei, nossa gente, isso aqui é bom demais, é uma boa oportunidade. Uma excelente oportunidade. E ele pegando o telefone, bem quietinho. Eu quero trazer uma palavra para você. Você passa o número para mim, orar por você depois e trazer uma palavra para você? Sim. Eu até falei assim, não, mas você, eu sou cristão, mas você tem relacionamento com Deus? Eu vou ter, então você não precisa. Ele não quer nem perder tempo, você já é cristão, deixa para outro. Porque quem já colheu aquela parte, não precisa voltar lá, porque já foi colhido, vai para outro lugar. Meu Deus! É sobre isso, meus irmãos. É sobre isso. Charles Spurgeon, dentro desse segundo ponto, diz assim, sobre o chamado urgente. Se os pecadores forem para o inferno, que pelo menos passem por cima de nossos corpos, enquanto tentamos impedi-los. Presta atenção, meus irmãos. Se os pecadores forem para o inferno, que pelo menos passem por cima dos nossos corpos, enquanto tentamos impedi-los. Imagina o seu filho, querendo fazer uma coisa errada, e você tentando impedir ele, não faça isso, e você vai deixar? Você não vai deixar, porque você sabe que ele vai cair no abismo. A igreja deve ser, essa igreja, atenta, que vigia, a todo momento, percebendo pessoas que estão querendo se matar nessa cidade, e nós sabemos que Marília é uma cidade que se mata. Que pelo menos a gente esteja no lugar onde essas pessoas não vão se matar. Aplicação prática é assim, reconheçamos as oportunidades ao nosso redor, vizinhos, amigos, familiares que estão prontos para ouvir o Evangelho. Não adie compartilhar sua fé, não adie, fale do que Deus tem feito na tua vida, não do que você tem feito.
Fale do que dele está fazendo. Fale você, testemunhe sobre ele. Porque quem testemunha sobre o outro, não sobre si mesmo. Quando você vai ser testemunho no tribunal, vão perguntar para você do que você viu sobre o outro, não sobre você. Então, testemunho é sempre o movimento do outro, não é você. Eu vi isso no acidente, eu vi isso sobre o crime. Então, fale do movimento de Cristo na sua vida. Compartilhe a sua fé nele. E aí as pessoas vão querer também ver. Se ele fez na sua vida, ele pode fazer na vida dele também. Qual é o antagonismo aqui? A ideia de que ainda há tempo, nos leve à inércia espiritual. Falei essa semana. A ideia de que ainda há tempo, nos leve à inércia espiritual, mas Deus nos chama a um senso de urgência. É urgente que você, amanhã, pelo menos comece a orar, pedindo força e coragem, para você ter um encontro com o seu vizinho, com a sua vizinha. Olha, eu quero te pedir perdão, eu moro aqui há 38 anos. E eu nunca conversei com a senhora sobre isso. Eu conversei com a senhora já. Aliás, já briguei com a senhora também. Já falei mal da senhora. Começo a confessar os pecados. Mas eu quero pedir perdão para a senhora. Eu quero falar um negócio para a senhora. Olha, Jesus tem um plano na vida da senhora. Como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Eu quero dizer porque Ele, Jesus, te ama, tem um plano de salvação na sua vida, e que Ele quer fazer maravilhas na sua família. Fale só isso. Porque os campos já estão brancos. E essa visão é para aqueles que obedecem. Ele exorta os discípulos, para que os discípulos enxerguem de forma diferente. Ele não está exortando os de fora, porque os de fora não têm visão espiritual. Mas ele está falando para quem já pode ter visão espiritual. Então é para nós isso. A exortação é para os de dentro, não é para os de fora. Terceiro ponto. Missões como trabalho cooperativo. Fala comigo, missões como trabalho cooperativo. Como trabalho coletivo. Olha aqui, cada um de nós, fazendo a nossa parte, de forma coletiva nós teremos grandes resultados. É você que evangeliza, mas se você evangeliza, o outro evangeliza, os resultados serão maiores e melhores. O reino de Deus avança através da cooperação entre os servos de Deus, cada um cumprindo o seu papel. Olha o verso 36 e 38 aí. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. De Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Aquele que planta e aquele que colhe. É um trabalho em conjunto. Uns plantam, outros colhem. Mas quem dá o crescimento é Deus. Olha o verso 37, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E é verdade, essa igreja aqui, muitos dos irmãos que estão aqui convertidos, estão convertidos, porque um dia alguém, nessa igreja, evangelizou, pregou, ensinou, ministrou, e você continua sendo filho dessa igreja, com a história de vida que você tem, com a família tradicional que já passou, sua avó, seu bisavô, quantos aqui, se a gente perguntar, foi por conta da minha avó, que toda a nossa família hoje é crente, não é isso que a gente fala? Foi o meu bisavô que confessou Jesus, e trouxe o evangelho para todo mundo, agora toda a minha família serve ao Senhor. É sobre isso, meus irmãos. Aí você fala assim, pastor, eu não tenho esse mesmo histórico. Então comece por você. Seja você o protagonista. O que comece a mudar daqui para frente através das suas filhas. Eu não tive, mas agora as minhas duas filhas vão ter. Se depender de vocês dois, as suas filhas vão ter. E os filhos das suas filhas. Os maridos das suas filhas. Entende isso? É sobre isso. É sobre isso. Começou lá atrás com um homem. Meu avô, meu bisavô, chegou até mim. É sobre isso, meus irmãos. Por isso que a gente tem que orar já pelos nossos filhos, e já orar pelos maridos e esposas deles. A minha esposa,
Tenho falado direto isso. Eu tenho orado por vocês e pelo esposo de vocês. A Cristal pergunta: pai, mãe, mas como vai ser meu marido? Filha, eu não sei, só sei que eu estou orando para que ele seja um homem temente a Deus. E ela fica perguntando: mas assim, ele vai crer junto comigo em Jesus? Olha só. Fantástico isso. E é isso que a gente tem que fazer, orar para a próxima geração, amém? Orar para que a próxima geração experimente e continue experimentando essa beleza de Deus, amém? A lição é aqui que o reino de Deus avança através da cooperação entre os servos de Deus, cada um cumprindo o seu papel. Jesus ensina que os semeadores e ceifeiros trabalham juntos. Em ambos se alegram no fruto eterno. Algumas plantam a semente do evangelho, outros têm o privilégio de colher. Uma ilustração interessante: William Carey semeou por anos na Índia, antes de ver detalhes importantes. Ele semeou na Índia 7 anos, para depois ter a primeira resultado de conversão. Enquanto Adoniram Judson colheu seus frutos de outros em Mianmar, é um outro missionário. William Carey, ele depois de 7 anos, ele começou a ver o fruto de primeira conversão lá na Índia. Quem lembra aqui da história do bambu chinês, bambu japonês, não sei, bambu chinês, se não me engano. Não sei, me corrijam aí depois. Se você plantar hoje bambu chinês, você só vai enxergar ele aparecendo para dar um oi para você daqui 7 anos. Porque nesses 7 anos ele só está se aprofundando, criando raiz. Porque depois, quando ele crescer, ele cresce com um poder. Por isso que ele aguenta os ventos, as tempestades. Prega o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. A semente tem que ser semeada, amém? Outros vão poder colher. Então, prega o evangelho, só isso. Você não tem poder de converter pessoas. Você tem que ter a obediência de pregar o evangelho para as pessoas. O poder de convencimento não é seu, o poder é do Espírito. E outros vão colher, para a glória de Deus, amém? Terminando, uma citação teológica de Jonathan Edwards diz assim: o avanço do reino de Deus é obra de muitos, mas o fruto é para a glória de um só, Deus, amém? O avanço do reino é obra de muitos, mas o fruto é para a glória de Deus, de uma só pessoa, Deus. Presta atenção nisso, vou repetir: o avanço do reino de Deus é obra de muitos, mas o fruto é para a glória de um só, Deus. Olha aqui, honra, Deus honra pessoas. Glória, Deus não divide. Deus precisa ser honrado, Deus precisa ser glorificado. O homem pode ser honrado, mas jamais glorificado. Então, missões é obra de nós todos, mas a glória é dele somente, amém? Exatamente isso. Aplicação prática: identifique seu papel no campo missionário. Pastor, eu não sou missionário de ir para transcultural, eu posso, então seja uma missionária então, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu bairro, esteja disponível. Pode ser orar, contribuir financeiramente ou pregar diretamente. O importante é que todos sejam chamados a participar. Qual é o antagonismo aqui? O individualismo, o egoísmo moderno, muitas vezes nos faz pensar que só nossa contribuição é importante. Mas o evangelho é uma obra coletiva, sob a soberania de Deus. Presta atenção, meus irmãos. É a obra coletiva de todos nós, amém? Concluindo, o chamado missionário é uma prioridade. É urgente e é cooperativo. Fala comigo: chamado missionário é uma prioridade, é urgente, é cooperativo. Amém? Jesus nos ensina a encontrar a satisfação da vontade de Deus, enxergar os campos prontos e trabalhar juntos para a colheita. Erga os seus olhos hoje, veja os campos ao seu redor, responda ao chamado missão com obediência e fé. Deus convida você e eu a fazer parte de sua grande colheita em nome de Jesus. Olha aqui, desafio: amanhã de manhã, quando você sair para o seu trabalho, saia com o desafio de ser uma pessoa que pode trazer uma palavra de esperança para alguém no seu trabalho.
no meio do trajeto. Se despertar no seu coração, tenha coragem, olha, Deus manda te dizer que Ele tem um plano na sua vida. E esse plano é Jesus Cristo na sua vida. Prega o Evangelho, em todo o tempo, com a sua vida, com o seu comportamento, com a sua postura. Se necessário, use palavras. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Que você tenha uma semana abençoada uma semana abençoada, amém? Começa hoje, comece bem, desenvolva bem, termine bem, amém? Só para saber, meus irmãos, nesse final de semana próximo agora, nós teremos nossa conferência missionária. Começando na sexta, às 19h30 aqui, com a presença do pastor Marcelo Gomes, pregando para nós na sexta-feira. No sábado, à tarde, nós teremos aqui, a partir das 3h30 da tarde, a nosso workshop, onde o pastor Marcelo estará como facilitador aqui, entre uma conversa entre o missionário Edson Teixeira e o pastor José Prado, missionário José Prado, né? É isso? Isso, pastor José Prado, né? 3h30 da tarde nós teremos aqui no primeiro momento, na primeira hora, um debate, uma conversa aqui de perguntas, de experiências missionárias. Teremos um intervalo de 15, 20 minutos, quando nós teremos um lanchinho ali embaixo, depois nós vamos voltar para cá e terminar ali para umas 5h30. Então, e à noite, às 19h30, nós teremos a continuidade da conferência missionária com o pastor Edson Teixeira. E depois, domingo de manhã, às 10h30, e finalizando, no domingo à noite, né, que vem, a nossa conferência missionária também com a pregação do Edson Teixeira. Então, estejam vindo, tragam pessoas. Desde sexta, nós temos aqui, sexta, sábado e domingo, programações nessa perspectiva missionária, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, recebe a glória deste culto, as orações, as leituras da palavra, as canções que foram entoadas, Deus, tudo, a palavra ministrada, tudo isso, Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Sim, Deus, seja glorificado, que a Tua igreja hoje foi, Pai, desafiada a ser uma boca, Pai, que fala, que prega, que obedece, que vive, que vê e que ceifa, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que possamos saber, Pai, que isso é prioridade, urgente e cooperativo. Deus, fale com a Tua igreja, use pessoas individualmente aqui nos seus trabalhos, Deus, onde eles estiverem essa semana, que eles sejam instrumentos fáceis nas Suas mãos, em nome de Jesus, e que eles tenham experiências poderosas para testemunhar, Pai, de que o Evangelho está sendo pregado, Pai, porque os campos já estão brancos, em nome de Jesus. Deus, recebe a glória deste culto, tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Povo de Deus, recebe a bênção do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e paz, esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.